Estamos iniciando aí mais uma live, estudo do Livro dos Espíritos. E a nossa live de hoje ela é de número 173. Já estamos na pergunta de 915, capítulo 12, Perfeição Moral, ou Egoísmo. Livro terceiro das Leis Morais. Então, esse estudo tem um oferecimento da União Espírita Allan Kardec, aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul. Todas as sextas-feiras, às 19 horas. Nossa casa fica na rua Iviema, 5.565, Jardim Monte Líbano. No momento, tendo eu como presidente da casa. E também coordenador do Movimento Espírita de Dourados, né? Eu costumo dizer que eu sou que nem Bombril, né? Tem 1.001 utilidades. Mas é um prazer muito grande a gente está aqui estudando o Livro dos Espíritos, os nossos irmãos, palmas, né? É um estudo em conjunto e aí a gente aprende, né? Que a gente está diante de dois professores fantásticos. Um é o Odilon e o outro é seu Maurício, né? Então, para nós é uma satisfação, uma alegria muito grande. E como é de costume, né, vamos fazer uma oração pedindo a Deus a proteção, o esclarecimento, porque todo esclarecimento é luz, né? Para que a gente não tenha dificuldade nas questões a serem estudadas. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéu. Santificado, Senhor, seja o teu nome. Aqui, ali, em toda parte do universo, aonde o teu nome se faz presente. Venha a nós o teu reino, de amor, ternura, sabedoria. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, somente o pão nosso. Nós não precisamos de excesso, mesmo porque nós não vamos levar nada para a vida espiritual, de bens materiais. Nada, nada. Não cabe dentro do caixão, né? É só nós mesmos. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, livrando nós de todo mal. Que assim seja. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Imediatamente a gente passa para o Dilon, né, que é o nosso coordenador aí do estudo. Boa noite a todos, todas. Agora vamos começar o nosso estudo dessa sexta-feira, hoje 5 de junho de 2026. Nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 12, da Perfeição Moral, que é o último capítulo das Leis Morais. Depois vamos passar para uma outra área. Muito bem. Hoje, 5 de junho, a questão inicial é 915. 915. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não seria sempre um obstáculo ao reino do bem absoluto na Terra? É certo que o egoísmo é o vosso maior mal. Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não propriamente à humanidade. Ora,
purificando-se através das sucessivas encarnações, os espíritos abandonam o egoísmo, como abandonam suas outras impurezas. Será que não existirá na Terra nenhum homem desprovido de egoísmo e praticante da caridade? Há muito mais homens assim do que pensam. Embora vocês conheçam um pouco deles, porque a virtude não procura a claridade do dia. Desde que haja um desses homens, por que não haveria 10? Né? Havendo 10, por que não haveria 1000? E assim por diante. Na verdade, o egoísmo, como diz o Evangelho, é a maior chaga da humanidade, né? E o que mais tem é pessoas egoístas, apego às coisas materiais, pouca evolução, né? Porque é falta de evolução. A gente saber que dessa terra aqui nós não levamos nada, né? Agora mesmo eu fiz a oração, né? Esse tem um trechozinho. Nós não leva nada, não cabe dentro do caixão. Mas tem gente que não vê, ele acha que ele vai viver naquele corpo, naquela casa, com aquelas coisas que ele tem, eternamente. Não para pensar, né, que a nossa vida aqui é uma passagem, rápida e curta. Quando a gente vê, já está do outro lado da vida. E o duro é que a gente não sabe o dia, o mês, a hora, né, o lugar. Mas a verdade é que nenhum de nós nascemos com esse corpo para ele viver eternamente. Não vai viver. O corpo é perecível. E o espírito, o que promove ele leva para a vida espiritual é todo o bem que ele faz, toda ajuda que ele presta, a modificação moral, né? É o que acontece com os grandes missionários da Terra, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o próprio Divaldo Franco, né, que fez um trabalho tão bonito, né? Deixou uma obra muito meritória, nosso querido Chico. Então, pessoas assim são raras, mas existe. E aí, nessa escala do egoísmo, tem as pessoas que já diminuiu muito, tem aquelas que ainda têm uma quantidade de egoísmo fora da medida, e tem aquelas que estão diminuindo. E aí a gente faz a seguinte pergunta: será que nós não temos um pouquinho de egoísmo também? É uma pergunta que fica no ar. Eu sei que provavelmente essa pergunta ainda vai sair para frente ainda. É isso, mano. É isso. Estava assim, analisando aqui essa questão, quando fala aqui que o egoísmo é um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra. Então, que ele é um obstáculo, ele é. Agora, o problema é que não fala para sempre, né? Construirá sempre, sempre, sempre. Então, não vai ser sempre. Ele é um obstáculo. Porque o problema nosso é que todos nós somos ainda egoístas. E é interessante que se vocês forem analisando, a nossa criação, tudo tem a ver com a questão da subsistência, né? A questão, nós fomos criados com instinto de conservação, e esse instinto, ele quer que a gente viva, e desde o começo a luta era muito constante, né? Quando a gente vivia no meio dos animais, então a gente tinha aquela luta para se defender. Então, a primeira luta, as primeiras ideias é sobreviver. Era isso. Então, aí, só com essa ideia, nós vamos criando, né,
Aí vamos continuando com ela, vamos crescendo, passando os milênios, e a gente continua querendo só para si. Eu para mim, né? E não Deus para todos, mas eu só para mim. O Deus, eu quero Deus só para mim. Então a gente tem a ideia que nós humanos temos é de o Deus, é o Deus que é para mim, não é para nós, né? É Deus, é aquele que é meu, né? Que faz para mim, que faz o bem para mim, e o outro, ele faz o outro, como diz se lascar, né? Como se diz a conversa mais popular, mas ele tem fé nele, porque ele me defende. Não defende os outros, não, mas me defende. Aí começa com essa ideia de egoísmo. Então, aqui fala a questão de tempo, né? E sempre. Então, não é para sempre, porque nós estamos caminhando, nós estamos crescendo. E nós já demos um passo bem grande, apesar do nosso orgulho, do nosso egoísmo ainda ser muito forte, porque todos nós aqui ainda somos egoístas. É claro que aí fala que tem pessoas bondosas, né, que não têm egoísmo, no planeta tem, mas a maioria disparada de nós ainda é muito egoísta, né? Mas com o tempo, né, com o passar do tempo, né, nós vamos conquistando melhoria, né, e logo teremos amor no lugar do egoísmo. Então, essa pergunta, a pergunta em si, né, ela já traz uma informação que leva a gente a refletir, bastante importante. O egoísmo, ele é inerente à espécie humana, a afirmação, né? Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, quer dizer, todos os seres humanos têm dentro de si o egoísmo. E principiou lá no primitivismo, quando a gente tinha muito forte em nós o instinto de preservação. Eu preciso me preservar a mim, a minha família, a minha aldeia. E ali era instinto, era preservação, né? Mas depois que a gente adquire a inteligência, a racionalidade, a gente começa a usar do egoísmo, né? Antes era o instinto, né? Era a preservação. Aí depois passa a ser um mal, porque eu quero para mim em detrimento do outro. Eu me torno ganancioso, quero só para mim, tudo só para mim, só para mim. Então ele é um mal na terra. O espírito aqui ele apresenta uma visão bastante assim otimista aqui da Terra mesmo, né? Porque às vezes a gente pensa aqui na Terra a coisa não vai funcionar não, né? Só quando ir para no mundo espiritual, talvez, ou no planeta mais avançado, que o egoísmo vai se... Mas ele apresenta aqui uma visão aqui ainda da Terra, né? Que através das encarnações a gente poderá deixar de lado o egoísmo. E lembra também que tem pessoas que não são egoístas aqui na Terra. Tem pessoas que não são egoístas aqui na Terra. E porque a gente sempre justifica o egoísmo. Ah, não, mas eu estou guardando para minha velhice, eu estou guardando para minha prole, eu estou agindo assim para minha própria conservação, sobrevivência, eu preciso pensar em mim primeiro, e assim vai, né? E assim a gente mantém o egoísmo muito vivo dentro de nós. Então a gente estuda, sabe que o egoísmo é um mal, mas ainda mantemos ele e justificamos isso. Vamos para a próxima, né? 916. 916. Esse é o seu Maurício, né? Isso. Vamos nós, então. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que parece até excitá-lo.
e mantê-lo? Como a causa poderia destruir o efeito? Então, como a causa poderia destruir o efeito? Essa é a pergunta. Quanto maior é o mal, mais ele se torna aterrorizante. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para fazer que se compreenda a necessidade de extirpá-lo. Quando os homens tiverem se depurado do egoísmo que os domina, eles viverão como irmãos, sem se fazerem o mal algum, auxiliando-se reciprocamente pelo sentimento mútuo de solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não veremos mais homens carentes do necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Então, aqui já nos mostra bem lá que fala que na outra, aqui na nossa de 15, fala do egoísmo como sendo inerente a nós, né, a raça humana, e pergunta se ele será sempre obstáculo, né, o nosso crescimento espiritual. E aqui já mostra que o egoísmo, em vez de diminuir, está longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização. Então, a civilização está fazendo o egoísmo crescer. A civilização que apenas é aparente, né, que ser civilizado, é porque hoje a gente entende, eles entendem civilização como ter os costumes, vai comer, todo mundo sabe comer certinho, o garfo de um lado, a faca do outro, todo mundo certinho comendo ali, bonitinho. Isso seria uma civilização. E a civilização no sentido real que os espíritos nos ensinam, que é o amor, né? A civilização verdadeira é o amor. Então, essa civilização falsa, né, que nós entramos, ela está propiciando mais egoísmo. Aqui fala aqui, aí a resposta do espírito, quanto maior é o mal, mais ele se torna aterrorizante. Porque ele pergunta como a causa poderia destruir o efeito. Então, a causa, como ela se torna aterrorizante, e nós vamos começando a entender. E não é só entender com os olhos, com a inteligência, não, é sentir na pele, né? Nós sabemos que as próprias encarnações que nós temos, as várias encarnações, fazem a gente sentir na pele os erros que nós fizemos anteriormente. Quando nós chegamos, lembra que nós sempre, os espíritos falam, quando nós chegamos no mundo espiritual, aí aquela vida que nós tínhamos e que nos prejudicou, aquela forma de viver, a gente vem desprovido daquilo, numa outra encarnação. Então, se a gente usou o dinheiro com muito egoísmo, né, em favor de mim e dos meus mais próximos, possivelmente, quando eu chego lá no plano espiritual, eu peço uma vida mais carente. E isso é aprendizado, nós vamos aprendendo. Aí, as experiências fazem com que a gente aprenda, né? Então, cada época você nasce com uma situação. Uma vez nasce rico, outra vez nasce pobre, uma vez nasce o poder de mandar, outra vez vai ter que só obedecer, porque vem desprovido de poderes. E tudo isso vai nos moldando, né? E com isso o egoísmo vai desaparecendo. Aí fala que o efeito vai auxiliar a causa, ou a causa vai derrubar o efeito, né? Porque o problema se torna tão grande que as pessoas começam a sentir a vontade de mudar. Inclusive, fala o seguinte, quando
Aí fala que quando os homens estiverem depurados do egoísmo que os domina, eles virão como irmãos, viver como irmãos, sem se fazer mal algum, auxiliando cada um reciprocamente. Aí fala ainda que quando uma civilização já sem egoísmo, não haverá aquela pessoa que falta o pão. Não vai ter mais, porque a solidariedade é grande, todo mundo trabalha junto, se todos trabalham juntos, todos serão auxiliados. Era isso, né? Agora tem aí o exemplo da 734, que vai falar mesmo no mesmo caminho, né? A perversidade do homem é muito grande, então não parece que ele está regredindo em vez de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Então, essa questão, ela parece muito com a outra, né? Então, a gente, em vez de avançar, parece que está regredindo, mas como a regressão não existe, né? É apenas aparente. Aí ele fala, engana-se, o espírito. Observe bem o quadro geral e você verá que ele avança, pois compreende melhor o que é mal e que dia a dia ele está reformando seus abusos. É preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Então, complementa a questão 916. E aí, Orlando, comentários? Eu fico assim analisando que quando fala que é aterrorizante mesmo, porque eu não saberia dizer a porcentagem, mas a maioria das barbaridades que acontece, guerra, morte, crime, não é, terrorismo, tudo é ganância. Que o nome tem que ser egoísmo. A pessoa quer para ele, fala, isso é meu, aquilo é meu, isso aqui eu sou dono. E aí ele parte para tudo ou nada, né? Desde as grandes coisas, as guerras que acontecem, quando faz uma guerra, é um país querendo tomar um pedaço da terra do outro, né? Ali existe um egoísmo, muitas vezes até coletivo, né? Mas o egoísmo, é por isso que o Evangelho fala, é uma chaga da humanidade. Uma coisa que nos intriga, né? A grosso modo, a gente tem essa impressão mesmo, né? Parece que a coisa está cada vez pior, né? Tem hora que a gente está em determinados meios, né? E ouvindo notícias aqui e ali, e passa a ideia que está tudo perdido, né? O egoísmo está cada vez mais forte, está crescendo, cada um pensando em se defender, em se posicionar, e a gente fica imaginando que parece que essas visões, né, de mundo de transformação transitória, né, que está melhorando, a gente não consegue visualizar, né? E ele passa a ideia, né, que o crescimento do egoísmo provoca muito mal, né? E esse muito mal acaba que atinge a todos, né? Aí as pessoas vão começando a perceber que é uma coisa ruim para todos, né? Aterrorizante, ele diz, como o Orlando lembrou aí. E às vezes é preciso, como ele diz na 784, que o mal cresça bastante mesmo, a perversidade e tudo, para que a gente perceba o quanto prejuízo isso causa, quanta dor, quanto sofrimento. Às vezes é preciso que atinja a nós ou algum de nós, né, para a gente sentir diferente. Até então a gente
banaliza, né? Olha, não, isso não é nada não, né? Enquanto está no outro, às vezes a gente não tem essa percepção. Agora, quando eu sinto em mim ou em algum dos meus, aí eu começo a ter uma visão diferente de tudo, né? Aí às vezes uma ideia que antes eu defendia, eu começo a rever aquela ideia e inverto, né? Porque eu passei por aquilo, eu sei que dói. Até então eu às vezes relevo. Eu gostei muito dessa resposta, é bem interessante para a gente refletir. Para frente. Agora, 784, não, 916, né? Isso, 917. Essa tem 6 quadros. Ela é bem longa, 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? Parece que é até fácil, mas não é, né? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. É o que nós estamos falando direto aí. Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pode libertar-se, e para cujo o entretenimento, tudo concorre, né? Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes sociais, o egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repetido, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece. De certo modo, diante da imensidade, destruindo esta importância ou, pelo menos, reduzindo-a às suas legítimas proporções. Ele necessariamente combate o egoísmo. É a maneira que a gente vai se evoluindo, vai se adquirindo a condição moral, né? A tendência é desaparecer, mas é muito difícil, é muito devagar, porque o instinto ainda prevalece, né? Aquele instinto selvagem, aquele instinto dos homens pré-históricos, ainda a gente traz alguma coisa nesse sentido, tem muita gente que traz. Quando você começa a deixar esse lado para trás, e aí você começa a ver, por exemplo, aí quando fala em espiritismo, porque o espiritismo mostra para a gente que a gente não morre ao findar a existência aqui na Terra. Não é só o corpo. A gente passa para a vida espiritual. Lá os valores são outros. Que se a gente não melhorar, a gente vai ter que voltar novamente em corpos diferentes, em situações diferentes. Então, a doutrina espírita ela ajuda muito, né? Tem ajudado muito nesse sentido. A pessoa a modificar a sua condição moral, porque é o único caminho, não tem outro. A pessoa que é egoísta de carteirinha, ele sofre também. Sofre, porque deve ser a coisa mais dura. Isso aqui é meu, aquilo ali é meu, ninguém toca, porque, né? Tem gente que morre cuidando das coisas ali, e dali a pouco
ele desencarna, né? Fica tudo aqui, aí o espírito vai se perturbar com as coisas que ele supostamente achava que era dele, né? Nós não somos donos de nada aqui. Nada, 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 nada nos pertence. Quando as pessoas chegarem nesse nível, aí as coisas se tornam mais fáceis. São 6 quadros, nós vamos vai ler todos eles ou vão comentando um por um? O que vocês acham? Eu acho que, para não se perder, poderia fazer um cada quadro e fazendo alguns comentários para já ir passando, né? Que senão nós vamos nos perder no caminho. Então tá, então vamos fazer, tá? Eu também concordo. É a live que eu estou participando. Vamos fazer essa primeira, então. O senhor quer comentar, senhor Maurício? Aqui eu acho que no comentário, talvez muita coisa que nós já falamos também, né? Está reforçando, né? Que ele fala aqui de cara que o egoísmo é o mais difícil de desenraizar-se de nós, né? Ou seja, porque todos os demais vícios, eles provêm do egoísmo. Então, o egoísmo é causa de tudo, é o pai de tudo. Então, se for analisar tudo que nós dos nossos erros, ele vem do egoísmo. A gente lembra lá que o próprio Kardec coloca, né, que Pôncio Pilatos demonstrou um exemplo vivo de egoísmo. Por que ele não defendeu Jesus? Sabendo que Jesus não tinha nenhum erro, ele não viu nenhum erro em Jesus, e ele sendo governador, e tem poder, que não é que hoje os governadores, nem os presidentes, né, têm poder, né? Mas naquela época, os governadores tinham poder. Então podia defender. Eu tinha passar por ele mesmo, mas ele achou melhor não mexer com aquilo, porque se o homem não tinha nenhum erro, mas se ele fosse envolver, o cargo dele poderia sofrer problemas depois. Então ele se preocupou com ele primeiro comigo, né? Aí depois com o problema do outro. Então foi um exemplo de egoísmo. Então todos os nossos erros, nossas brigas, os homicídios, os suicídios, né? Tudo que vem por egoísmo. Então o egoísmo é o que predomina tudo. Então quando nós começarmos a trabalhar no sentido de mudar a nossa conduta, né? Então, isso aí, o próprio Espiritismo fala que o Espiritismo nos ajuda muito nesse ponto aí, a transformar os hábitos, os usos, as relações sociais. Então, quando nós estivermos embasados no cristianismo, baseados no Consolador, na explicação que o Espiritismo traz para nós, e nós vamos, com isso, já ir reduzindo o nosso egoísmo, tanto nosso, né, quanto também, e cada um reduzindo um pouquinho, o próprio planeta, né, vai reduzindo também. Agora, se isso serve de... Pois não. Se isso serve de consolo, o nosso mundo está melhorando muito, né? Nunca nós tivemos assim tantos missionários assim de primeira grandeza como nós estamos tendo nos últimos séculos aí, né? Nós tivemos aí o Chico, tivemos aí a Madre Teresa, tivemos aí o Mandulce, tivemos o Divaldo Pereira Franco, tivemos o próprio Jesus que começou de lá, né? Junto com ele também veio muitos apóstolos, né? Então a gente vê assim que o mundo, nossa Terra está caminhando para uma evolução. Nós estamos evoluindo. E aí eu não sei que livro que eu li um livro que diz o seguinte, que para esse mundo de regeneração que vai surgir aí, né? Está sendo preparado 250
não é 1.000, 250 missionários assim de primeira grandeza, tal como Chico, como a Madre Teresa, como o próprio Jesus mesmo, para vir aqui na Terra, para dar um impulso, sabe, no crescimento moral do planeta, né? Então, não é dizer assim, a gente pensa assim, mundo de regeneração. E a gente pensa assim que já vai ser um primeiro mundo, não, não é. Ainda vai ter a gente vai ter muita dificuldade ainda para viver, né? Mas vai ser bem melhor, né? Bem melhor do que a gente está nesse mundo de hoje, onde o egoísmo impera. É isso, mano. E até porque, Orlando, se fosse mudar muito, então qual a esperança que nós teríamos de ficar? Então ia ter que trocar todo mundo, quase, né? Ia trocar quase todo mundo. Então a gente tinha que ter ido embora, né? Se fosse mudar muito. Então a nossa chance é porque não vai mudar muito, então a gente tem chance de ficar. É verdade. Mudança de hábitos, né? Está dizendo aqui os hábitos vão se modificando, os costumes. Hábito são as repetições. As repetições até que se torna meio que mecânico, né? Meio não, mecânico mesmo. Né? A gente faz sem perceber. Então, vencer o egoísmo é se tornar mais... se livrar do egoísmo sem nem perceber que ele existe, né? Pensar sempre no outro, no coletivo, né? Ao invés de ficar querendo pensar só em nós. O próximo quadro, Orlando, sempre lembrando que a pergunta é: qual o meio de destruir-se o egoísmo? Vamos lá. Vamos lá. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta. Olha só. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes faz ele egoísta. Por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva, né, e usando isso, notando que os outros pensam em si próprios e não nele. Ei-lo levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais, de povo a povo, e de homem a homem. O princípio da caridade e da fraternidade é cada um pensará menos na sua pessoa. Assim veja que outros nela pensaram. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato, em face do atual extravasamento do egoísmo. Grande virtude e verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros que, de ordinário, absolutamente lhes não agradecem. Pois é. Mas no fundo, a pessoa também é egoísta, né? E aí ele fala: o fulano está agindo assim comigo, eu também vou agir. Vou responder à altura, né? Eu penso assim, não sei se eu estou certo também, né? Mas eu acho que a pessoa já é egoísta também, né? Porque quando um não quer, dois não briga. Né, Delon? Seu Maurício? É isso mesmo. Eu acho que aí fala que existe homens. Existe, lá na anterior, na primeira questão, fala que existem bastante pessoas, né? Já sem egoísmo. Só que isso bastante, mas é uma porcentagem muito pequena.
Então, nós temos hoje 8 bilhões de pessoas na Terra. Então, pessoas que não têm egoísmo estão na casa, vamos supondo que na casa de alguns milhares só, no meio de 8 bilhões, né? Então, não é assim um número grande que você vai ter encontro em todo lado. Então, todos nós, por mais que nós já conscientizamos, né, da necessidade de eliminar o egoísmo, mas nós estamos debatendo com isso. Não sei se vocês, mas eu, por exemplo, sei que eu ainda debato muito com o egoísmo, ainda debato muito com o egoísmo. Eu sei que estou lutando contra ele, eu sei da necessidade, mas ainda não consigo eliminá-lo no meu coração ainda. Sei que ainda tem muito egoísmo. Eu acho que uma das virtudes que eu preciso conquistar é a humildade, né? Então, o amor, né, que é o contrário do egoísmo. Seu Maurício, basta pensar assim nos filhos. O senhor tem filho, eu também tenho, né? Aham. A gente é um grude com os filhos, a gente chama isso de amor, né? Mas muitas vezes é o egoísmo que está ali, arraigado ali. O filho é meu, é propriedade minha. Inclusive, nem liberar eles para o mundo a gente não libera, né? Porque o egoísmo é mais forte. Usa a palavra meu, né? Assim, com toda arrogância. Todos nós temos, infelizmente, né? Vamos para o próximo, então, né? 3. Tá É aí. da mesma pergunta ainda? A mesma pergunta. São 6 quadros. Nós estamos no terceiro. Ordinário, absolutamente lhe não agradecem. Ordinário, absolutamente lhe não agradece. Principalmente para os que possuem essa virtude, e que o reino do céu se acha aberto. A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos. Pois em verdade eu vos digo que, no dia da justiça, será posto de lado e sofrerá pelo abandono, em que se há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. Fenelon. Louvareis esforços indubitavelmente. Se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados, mais do que qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, olha só, continua a ser a chaga social. É um mal real, que se alastra por todo o mundo, e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo, como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos: ir a orar a origem do mal. É interessante, hein? E é mesmo, né? Jesus, quando ele veio na Terra, ele falou assim: nós vamos dar um sentido melhor aos 10 mandamentos da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. E quando a gente estiver praticando essa segunda lei de que Jesus trouxe para nós, o egoísmo acaba. O que eu vou querer para mim, para o outro, aquilo que eu quero para mim. Não é? A gente não presta atenção nessas duas questões. Para você amar a Deus, você tem que fazer o que Jesus pediu. Para você fazer o que Jesus pediu, inclusive essa questão aí, né? Ao próximo como a si mesmo, você tem que combater todos os males. É a condição moral que você tem que ter. Você tem que ser uma pessoa que ainda nessa existência a gente não é, infelizmente, né? E isso aí prejudica muito o outro, né? Quando você age com aquela dureza de coração, você está prejudicando.
Certo, Odilon? Certo. Então aí tá lembrando, né, que aqueles que renunciam a si mesmo estão mais próximos, né, do reino dos céus. A esses o reino dos céus está aberto. Esses que são os É. eleitos. Fenelon, né, que faz esses comentários. Depois, logo abaixo, vem o comentário de Allan Kardec, que aí se Eu começa a vou falar para ilustrar você que o egoísmo é o mal de tudo, né? o mal de Eu tudo. estava vendo É a base, né, de um, todos os males. eu estava vendo um vídeo que você mandou para mim essa semana, né, daquela mulher que achou R$ 175.000 no lixo e estava procurando o dono. Então aí encaixa naquela parte que já tem gente boa no mundo, né? E ela catava lixo, catava latinha, estava procurando o dono do dinheiro, né? Quer dizer, desses é pouco, porque a pessoa acha um dinheiro desse e fala, eu não vou atrás. Perdeu, perdeu. Eu não sei nem o que é isso. E não, e não pensa no próximo, né? Ela, com toda a dificuldade que ela passa, que ela sente, ela estava procurando o dono do dinheiro. Inclusive, ela achou no lixão, né, Dilon? Foi. No lixão. Um lixão. É isso. Seu Maurício? O que a gente percebe é que a gente valoriza demais as coisas do mal que passa. A televisão mostra o mal e quase não mostra o bem, né? Então, mas o bem já tem um número muito grande de pessoas que faz o bem, pessoas que encontra uma pessoa que está deficiente, ou quase deficiente, vai atravessar uma avenida, aí encontra muitas pessoas que chegam, lhe pegam no braço e ajuda a passar. Então, tem muita gente já, que mesmo ainda tem egoísmo, né, igual nós temos, né, mas já estão, já está reduzindo já com a ideia do bem, né, já tá trabalhando já nessa melhoria moral. Então, nós temos um número muito grande. Então, se nós formos olhar, por exemplo, hoje TV Record, TV SBT, o tempo todo passando Band, os programas quase todos passando morte, roubo, essas coisas o tempo todo. Mas é porque eles escolhem e isso ainda dá muita audiência. Mas se for escolher também as coisas boas, está tendo muita coisa. E eu observo um exemplo mesmo comigo. Eu perdi uma carteira com documentos, dinheiro tinha pouco, mas tinha um dinheirinho pouco, mas tinha. E com muitos documentos. Passou um pouco, tinha até cartão do banco. Passou um pouco, eu já tinha ligado o banco já para poder cancelar, bloquear cartão, conta e tudo mais. Passou um pouco, passou um cara e bateu na minha porta. E ele olhou lá dentro da carteira, no documento do carro, tinha o documento do carro na carteira. Aí ele olhou o documento lá e tinha o endereço no documento. E ele foi lá naquele endereço e bateu na porta e me entregou a carteira. Você vê que tem muita pessoa boa. Então é isso. Falando em pessoa boa, a gente observa muito aqui em Palmas, né? Já várias vezes já vi aqueles camaleão atravessando a rua. Todo mundo para tentar salvar e ajuda a atravessar a rua. E aquela. Eu acho aquilo muito bonito por parte das pessoas. Os carros param tudo. Não pode ser ali no centro da cidade, né? Que tem muito por aqui, né? Eles vão atravessar a rua às vezes e as pessoas param. Acho muito legal. Muito bem, vamos para 4/6. Se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal, procurem-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas,
todas as influências que, ostensiva ou ocultamente, excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará, então, destruí-las, senão totalmente de uma vez só, de uma só vez, ao menos parcialmente, e o veneno, pouco a pouco, será eliminado. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas. Mas não é impossível, contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz. Isto é, pela educação, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pelo que tende a fazer homens de bem. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caráteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á a corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Pois quando a humanidade começar a entender, né, que é bom ser bom, que faz bem fazer o bem, que o caminho só é esse, tem muita gente que fala no céu, no céu, no céu, mas o céu só acontece se realmente a gente começar a deixar essa chaga, né? E esses defeitos, né? Eu falo assim que eu acho que a grande parte dos outros defeitos que a gente tem, ele é proveniente do egoísmo mesmo. Não tenha dúvida. Que outros defeitos são o quê? São orgulho, né? Outros defeitos são ódio. A pessoa tem ódio, por que ele tem ódio? Ele tem ódio porque ele acha que ele está sendo lesado em alguma coisa, né? E a gente não está sendo lesado em nada, nada. Esse mundo aqui, a gente pode viver muito bem se a gente não for mesquinho, não for egoísta, né? Muito melhor a gente pode viver. Mas não, a gente parte realmente para aquela ganância desenfreada, né? E isso aí só vai acabar, como diz aqui no texto, né? Através de uma educação convenientemente atendida, que constitui a chave do progresso moral. Então, a gente tem que procurar a raiz da coisa, a raiz. Seu Maurício? Pode falar. Então, eu fico até pensando o seguinte, aqui fala muito na sociedade, né? Nesse texto, ele não fala assim, muito em cada um, como Santo Agostinho fala, não conhece a si mesmo, né? Fala conhecer a sociedade, conhecer como são as famílias, como são os povos, como são os ricos, os pobres, né? Como são as pessoas nos palácios, nas choupanas, como vive, né? Aí conhecer tudo isso para depois ir na raiz do problema. Aí no anterior falou que, como o médico diria, ir na raiz da enfermidade, poder curar a enfermidade. Então, aqui mostra que, aí depois ele fala com tudo isso, dá para perceber que é pela educação. Uhum. Pela educação que vai melhorando. Só que a educação, ele não está falando de educação formal, né? Na educação da família. Da escola. A educação da escola é importante? Também é importante, mas não é ela que vai mudar a sociedade no sentido de retirar o egoísmo, que eu falo do egoísmo. O que vai é a educação moral. E que a família, como você mesmo falou aí, que a questão, a chave está muito, muito bem dentro da família. Porque é o núcleo mais importante que nós temos aqui
na sociedade da Terra é a família, então, por meio da família, é que as mudanças vão acontecer. Cada família se entre ajudando, e é claro que a escola também poderá ajudar, né? Então, a escola hoje não ajuda muito, mas ela pode ajudar, no sentido dessa educação moral também, e eu acho que buscando esses problemas e corrigindo com a educação, como inclusive, isso é função até da religião, né? Talvez seria a função maior da religião, porque o próprio Kardec, o Espiritismo fala que a religião que não torna melhor o homem não está conseguindo o seu objetivo aqui da Terra, porque a É mesmo. religião é religar o homem a Deus, né? A sua origem, né? Então, essa é uma modificação espiritual, que é uma modificação espiritual. Então, e as religiões hoje, nós percebemos que a maioria delas não estão focadas na melhoria moral do ser. Está focada em falar que por meio da religião ele vai para o céu e pronto. Mas não é pela melhoria moral. Porque até que falam que a salvação é de graça, se é de graça, então independe do amor, independe da caridade, independe da construção moral, independe de tudo, segundo eles, né? E o Espiritismo ensina para nós que a nossa caminhada em relação à subida a Deus, ela depende da nossa melhoria moral. E que o mundo, né, agora com a nova fase do planeta, vai adentrar numa época melhor, né? Então, a educação, com certeza, vai ser mais bem direcionada para a alma. É isso. Como tudo está em tudo, a educação, né, ela acaba sendo o compromisso de todos. Origem da família. Se a família vai bem e a educação está funcionando na família, porque a educação não é a questão retórica, né? Mas é seguir modelos. Né? Educação, o pai, para poder educar um filho, ele também tem que ter um bom comportamento, senão ele não está educando, né? Mãe, né? Falar e orientar apenas, não, né? Então tem que mudar o comportamento. Se uma família muda o seu comportamento, aquela pessoa que vai lá, que está lá na escola também, né? Tá modificado, quem está no trabalho, em todo lugar, né? As pessoas já vão se modificar. É a tal do criar o hábito que foi dito lá atrás, né? Aí ele se espalha, né? Mas lembrando, né, que a família é a base de tudo, né? Começando na família, né? Ali que está o começo. Muito bem. Nosso tempo já está acabando e nós temos mais 2 quadros. Como é que nós vamos fazer? Quer deixar esses 2 tópicos para a semana que vem? Vocês que sabem. Aí eu começo. Então tá. Pode ser. Vocês é Combinado, então. Combinado. que sabem também. Tá bom. Então, estamos encerrando aí mais uma live, né? Graças a Deus, muito boa. Nos ensinou bastante, né? A gente teve a oportunidade de se iluminar bastante na noite de hoje. E a gente só pode dizer a Deus assim, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela facilidade, obrigado pela lição, obrigado pela vida, obrigado pela experiência, pelos ensinamentos adquiridos na noite de hoje. Estamos caminhando aí por mais um final de semana, que a gente possa colocar em prática, né, as lições aprendidas no dia de hoje, porque elas fazem parte dos ensinamentos que a gente tem que passar para a família, para os filhos. Então a gente agradece muito aos benfeitores espirituais que se fizeram presentes nessa noite de hoje. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Muita paz. Seja. Assim seja.
Até mais. Muita paz para todos nós.